...1988. O ano já começou com muitas mudanças na Fórmula 1. Era a última temporada da história dominada pelos motores turbos. Na pista, as novidades não foram menores. Depois de 25 anos, a Brabham, equipe em que Nelson Piquet conquistou o bicampeonato de 81 e 83, decidiu abandonar o circo. Em compensação, 5 equipes estrearam no campeonato: Dallara, Coloni, Rial, Eurobrum e a March, que voltou às pistas com o brasileiro Maurício Gugelmin. Mas as maiores mudanças foram nas equipes de ponta. Nelson Piquet, o campeão de 87, trocou a Williams pela Lotus, levando junto o motor Honda, que também fechou contrato com a McLaren, a nova equipe de Ayrton Senna. Aos 28 anos, o piloto brasileiro que havia largado a Lotus tinha um grande desafio pela frente. Pela primeira vez na carreira, ele teria o melhor carro da Fórmula 1. Agora, ele teria que provar que não era apenas um piloto rápido, mas o melhor de todos. Autódromo Nelson Piquet, o palco da primeira prova da temporada. Começam os treinos. Na sua primeira corrida pela McLaren, Senna faz pole position. Nigel Mansell conquista o segundo lugar no grid. Alain Prost, companheiro de Senna na McLaren, fica em terceiro. E Piquet leva a quinta posição. Estava formado o grid. Senna termina a volta de apresentação agitando os braços. O seu carro estava com problemas no câmbio. Os comissários da prova decidem que Senna deverá largar dos boxes. Na largada, Prost passa o piloto inglês por dentro da pista e assume a ponta. Senna sai dos boxes e quase bate em Gugelmin, que tinha ficado para trás na largada. A recuperação começa rápido. Numa manobra em frente às arquibancadas, o piloto brasileiro ultrapassa Benetton de Butsen. E em seguida a Lotus de Piquet. A superioridade do motor da McLaren é cada vez mais evidente. Na 11ª volta, o inesperado acontece. O comissário mostra uma placa preta indicando que Senna estava fora da corrida. Ele tinha sido desclassificado por ter mudado de carro depois da luz verde. Enquanto isso, Piquet fazia o seu show. Aqui ele passa 2 adversários de uma vez e pula do 5º para o 3º lugar. Prost vence de ponta a ponta. Berger chega em segundo e Piquet em terceiro. A vitória tranquila de Prost serve como sinal do que iria acontecer nas próximas provas. A temporada seria dominada pelas McLaren. O principal duelo seria entre o piloto francês e Ayrton Senna. 1-0 para Prost no placar particular dos dois pilotos. Em San Marino, segunda etapa do Mundial, a Honda leva um exército de técnicos para atender a Lotus e a McLaren. Com a ajuda dos computadores, era possível calcular o consumo de um carro com uma precisão de até 200 metros numa prova que percorria 300 km. Nos treinos, Senna faz a pole com facilidade. Ele abre quase 8 décimos de segundo em relação a Alain Prost. A diferença para Nelson Piquet, o terceiro colocado no grid, é ainda mais impressionante. Piquet fica a mais de 3 segundos de Senna. Na largada, Senna mantém a primeira posição. Prost patina.
Piquet aproveita e pula uma posição. Mas o piloto francês não demora e parte para a recuperação. Alcança a Ferrari de Berger e, numa bela ultrapassagem, toma o quarto lugar. Logo em seguida é a vez de Piquet, que também fica para trás. Algumas voltas depois, Mansell e o brasileiro da Lotus iniciam um duelo pela terceira posição. Piquet leva melhor quando o inglês para no boxe com problemas de motor. O esforço de Prost não é suficiente para alcançar Senna. O brasileiro se mantém na frente e vence a corrida de ponta a ponta. Prost chega em segundo e Nelson Piquet em terceiro. Foi a primeira vitória de Senna na temporada e a primeira pela McLaren. Um troco a Prost, que havia vencido no Brasil. Agora o placar estava empatado, 1-1. Well, I think if he had a similar start as I, it would have been harder for both of us. It would be a good big fight, and God knows what would happen. So I don't feel that happy that things went the way they went. O circuito de Monte Carlo não mudou muito desde os primeiros tempos do automobilismo. É uma sequência de subidas e descidas estreitas, passando no meio do Principado de Mônaco. Os pilotos detestam correr lá, mas ninguém tem coragem de cancelar o GP mais charmoso do calendário. As dificuldades pioram quando chove. Aqui você vê Nelson Piquet com sua Lotus na pista molhada de Mônaco. Em 1987, o companheiro de Prost na McLaren era o sueco Stefan Johansson, que nunca conseguiu uma pole position na carreira e nem de longe ameaçou a condição de primeiro piloto do francês na equipe. Mas agora havia Ayrton Senna e o brasileiro fazia terceira pole em 3 corridas. Desta vez com uma vantagem de 1,5 segundos sobre Prost. Sinal verde. Senna larga bem. Prost fica para trás e é ultrapassado por Berger. O maior problema da largada em Mônaco é a primeira curva. Desta vez ninguém tocou em ninguém. Senna vai em primeiro, seguido por Berger, Prost e Mansell. O francês consegue recuperar a posição e ultrapassa Berger na freada da curva. Alboreto ameaça Mansell. Mergulha. Mansell fecha a porta e acaba batendo. Alboreto vai embora. E o inglês fica. Em Mônaco, até para ultrapassar retardatários, a vida é dura. Veja o problema de Ricardo Patrese da Williams com o Philippe Alliot da Lola. Senna, tranquilo, lidera com quase 1 minuto de vantagem. A 11 voltas do final, Senna se desconcentra e bate na entrada do túnel. O piloto, sem mais o que fazer, foi embora do circuito. Ainda bem que a sua casa ficava só um quarteirão adiante. Com a saída de Senna, Prost parte sozinho para sua 4ª vitória na carreira em Mônaco. Berger chega em segundo e Thierry Boutsen da Benetton completa o pódio. 2 vitórias para Prost, 1 para Senna. Na classificação oficial, o piloto francês tem 24 pontos, Berger 14 e Senna em terceiro tem apenas 9. O circo da Fórmula 1 atravessa o Oceano Atlântico para 3 provas seguidas na América. A primeira parada é no México. Os treinos de classificação começam com um susto. Alliot, na saída da curva, sai para a esquerda. Pula a zebra e bate. Você não consegue ouvir, mas Prost e Mansell não estão falando sobre carros.
Eles conversam sobre o jogo de golfe da véspera e combinam um novo encontro. Senna continua invicto. Ele faz a pole. Prost, que sai em segundo, e Piquet largam melhor, deixando Senna em terceiro. Nakajima também sai rápido e fica em quarto. A fila se forma. Prost em primeiro, seguido por Piquet, Senna e o piloto japonês. Senna mergulha no final da reta e passa Piquet, alcançando a segunda posição. A Lotus de Piquet estoura o motor. Numa prova monótona, Prost se mantém tranquilo na liderança. No final, o francês leva melhor. Senna é o segundo e Berger da Ferrari termina em terceiro. Prost faz 3-1 no placar particular dos dois pilotos da McLaren e abre 18 pontos de vantagem sobre Ayrton Senna. Senna sabia que o regulamento poderia ser seu aliado. Só os 11 melhores resultados na temporada seriam válidos. Por isso, uma derrota não faria tanta diferença. Mas era importante reagir, e logo. Mesmo ganhando, Prost começava a se preocupar com a determinação de Senna. I can't push hard like him all the time. Every day, every practice, every race, starts, try to make the pole position every time. I can't do it anymore. I recognize, it's get too old maybe. Grande Prêmio do Canadá. As equipes aproveitam as águas tranquilas que cercam a ilha onde a corrida acontece para disputar uma prova de canoagem. Foi a única vitória da Tyrrell em 88. Na largada, Prost aproveita que sai do lado mais limpo da pista e pula para primeiro. Senna fica em segundo. Atrás vem as duas Ferrari, as duas Benetton e Piquet. Tinha início a primeira batalha frente a frente entre Senna e Prost. O piloto brasileiro fica colado no francês por 18 voltas. Ele só abre um pouco para baixar a temperatura do carro e em seguida ataca de novo. Na 19ª volta, acontece um dos momentos mais importantes do campeonato. Senna começa a manobra para fazer sua primeira ultrapassagem sobre o Alain Prost, campeão mundial, o primeiro piloto da equipe. Na curva do grampo, Senna freia mais tarde que Prost, põe o carro por dentro e sai na frente. Uma ultrapassagem perfeita. Daí para diante, era só não errar. Senna segue firme e vence. Prost termina 6 segundos atrás e Thierry Boutsen da Benetton fica em terceiro. Sexta etapa do Mundial. O circuito de rua de Detroit é tão complicado quanto o de Mônaco. Na câmera instalada na March de Gugelmin, dá para perceber como os muros ficam próximos dos pilotos. Ayrton Senna marca sua sexta pole consecutiva. Prost fica em terceiro, logo atrás de Berger. Senna dá uma vacilada, evita Berger e mantém a ponta. Prost sai mal e perde a posição para Boutsen. Prost não espera nem o final da primeira volta. Começa a atacar e ultrapassa Boutsen. Logo depois, ele aproveita um dos poucos pontos de ultrapassagem em Detroit e consegue deixar Berger para trás. Mais uma vez, Mansell abandona a prova. É um recorde. Nenhuma prova terminada em 88. Uma marca nada invejável para quem vinha do vice-campeonato em 87. Seu companheiro Ricardo Patrese para em seguida. Definitivamente, o ano não começou bem para Williams. Ayrton abre vantagem fácil sobre os outros pilotos. No final, ele vence de ponta a ponta com quase 40 segundos à frente de Prost. Boutsen chega em terceiro. Na última prova, antes de voltar à Europa, empate de 3-3 entre os pilotos da McLaren.